E vamos lá para a nossa palavra de hoje, que nós estamos numa série de mensagens e não poderia ser diferente. Nos últimos domingos, falamos aqui sobre o discípulo extraordinário, baseado no livro Espiritualidade que Transforma, do autor Chip Ingram. Nós temos esse livro aqui na igreja, irmãos, então não deixe de lê-lo. E no primeiro tema que nós abordamos aqui sobre o discípulo extraordinário, foi o irmão Danilo quem falou, quem pregou. Nós temos uma rede social aí, todo mundo sabe, né? Está tudo lá no YouTube. O pessoal da mídia fica ali quebrando a cabeça, corrigindo as letras quando sai alguma coisa fora do lugar, o pastor fala, né? Eu assisto em casa depois várias vezes. Então, irmãos, vai lá, procura lá a mensagem do irmão Danilo, que ele falou sobre, no relacionamento com Deus, o discípulo vive uma vida de rendição. O próximo quem falou foi a irmã Célia. Disse que no relacionamento com o mundo, o discípulo vive uma vida de santidade. Está tudo lá, pessoal. Eu sei que vocês têm redes sociais aí, dá um pulinho lá, não custa nada. Vai ouvir um pouquinho maná dos céus aqui da sua casa de oração. E vai ser bênção. E o próximo quem disse foi o nosso pastor Diego, que disse, no relacionamento consigo mesmo, o discípulo, ele conhece a si mesmo. Pastor Diego disse, falando sobre essa história. E também nós temos aqui o nosso irmão Weber. Falou sobre, no relacionamento com os outros cristãos, ele serve com excelência. Todo mundo conhece o irmão Weber, né, gente? Por favor. E eu aqui vou dizer para vocês que o discípulo vive no relacionamento com os não cristãos, ou seja, com aqueles que ainda não têm Cristo no seu coração. Ele vive a vida em amor. Em amor. E falar sobre o discípulo extraordinário. O que seria esse extraordinário? É fora do padrão. Algo ordinário. Quem já assistiu uma reunião, que está lá, reunião ordinária, tem um tema. Uma reunião extraordinária, uma assembleia extraordinária. O chamado de extraordinário, ele é algo fora. Ele é fora do comum. Por isso é falado sobre o discípulo extraordinário. Por isso o autor ele tem esse cuidado de dizer o que seria esse discípulo extraordinário. Se tivermos que definir em uma frase qual é o propósito da igreja na terra, certamente deveríamos levar em consideração a ordem de Jesus, que está no livro de Mateus 28:19, que diz: Ide, fazei discípulos a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e tal, está tudo lá, gente, não estou inventando nada. Mas a ordem de Jesus, não é um pedido. É a ordem de Jesus, é fazer discípulos. Fazer discípulos não é algo normal, não é algo fácil. Durante seu tempo aqui na terra, Jesus ensinou o povo, Jesus curou, Jesus libertou, deu de comer aos discípulos, as pessoas que estavam ali, mas seu principal foco foi formar discípulos saudáveis, que continuassem tudo aquilo que ele começou. Eu sou mãe, a maioria aqui é mãe, é vó. Todos nós temos que ensinar algo sempre a alguém, principalmente aqueles que estão ao nosso redor. Porque daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, ninguém vai saber quem foi Mona Lisa, ninguém vai saber quem foi a PIB Jardim Meriti, mas o legado, o ensinamento, ele foi passado de geração em geração. Quantas pessoas vocês já conheceram nessa vida que você tem aí?
dos seus 50 anos, dos seus 40 anos. Nós já conhecemos tantas pessoas. A nossa vida é assim, constante conhecimento. Hoje você está aqui, amanhã você está ali, hoje você está trabalhando, depois você está desempregado, hoje você está com saúde, depois você não está. A nossa vida não fica ali parada, por mais que às vezes a gente quer ficar num conforto, que às vezes é bom, é gostoso, a gente ficar quietinho na nossa casa, ali vendo televisão, mas só que não. Não é a nossa vida, o nosso propósito como cristãos que somos, recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Ele nos deu uma ordem. E a ordem é o quê? Fazer discípulos. E a ordem é o quê? Formar discípulos saudáveis. Tanto se fala sobre alimentos saudáveis, tanto se fala de uma saúde saudável, de uma igreja saudável, que tem gente que fala que não tem nada de saudável, a gente come x-tudo, a gente come coxinha, a gente come um monte de coisa, mas o pastor fala, gente, vamos evangelizar, vamos andar, vamos fazer um esporte, está sempre falando, né? Essa parte a gente pula, né? Ninguém fala, mas ele sempre diz aqui, está sempre falando conosco. E o que seria isso, né? Em tempo que nós estamos vivendo de tantas aparências. Um tempo, como eu disse aqui, das redes sociais, a pessoa é uma coisa na frente e é outra coisa por trás. Hoje, de manhã, eu estava lecionando com as crianças, falando sobre a história de Daniel. E Daniel, todo mundo sabe a história de Daniel. Daniel tem 12 capítulos. E eu falei para as crianças que Daniel só fazia o que fazia nos reinados que foram 6. Ele passou por 6 reinados, hein, gente? Vamos ler um pouquinho a Bíblia na escola dominical, em casa. Ele só orava porque ele já tinha esse costume de orar. Ele já tinha essa intimidade com Deus. Ele já estava independente da pátria, independente se ele estava com a família dele, porque ele não estava, ele estava só com os seus amigos, vamos dizer assim. Independente das pessoas que ele estava ali por perto. Ele teve um compromisso, ele assumiu um compromisso com o Senhor, o Deus de Israel. E assim não pode ser diferente na minha e na sua vida. Jesus, ele está conosco aqui na igreja. Ele está conosco em casa. Ele está conosco lá quando você está dirigindo, quando você está cozinhando, quando você está cuidando de criança, quando você está cuidando de bicho. Aonde você colocar os seus pés, Jesus está contigo e você tem uma grande missão. Você ser luz, você ser bênção aonde você estiver. E a fé cristã, ela é uma fé relacional. O que seria isso? Uma fé de relacionamentos, uma fé de conversas. Jesus, eu não consigo, eu tenho essa dificuldade, essas coisas não entram na minha cabeça. Sabe quando a gente fala assim, que eu ouço pessoas falam assim, o meu santo não bateu com o outro? É misericórdia, Jesus. Você tem que olhar para o irmão e falar assim, eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa limitação, mas contigo, porque nós somos um em Cristo Jesus, eu vou conseguir passar por isso aí. E a Bíblia, ela vai nos ensinar, nós vamos ler livro de Romanos 12, Romanos 12, 14 ao 21. Como eu disse, o discípulo extraordinário, ele vive sobrenaturalmente em amor. Paulo estava falando ali para aquele pessoal ali que estava em Roma, para aqueles irmãos que estavam tendo algumas diferenças. E a gente pensa assim, isso foi lá atrás, isso não acontece no dia de hoje, será? Vamos ler, a Bíblia está dizendo isso aí, Romanos 12, 14 e 21. Abençoe aqueles que os perseguem, abençoe aqueles que o perseguem, abençoe e não os amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram. Tenha uma mesma atitude uns para com os outros.
Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribua ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Faça todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer o mal pelo mal, mas vença o mal com o bem. Essa mensagem é forte, irmãos. Eu li várias vezes e li, reli. Eu falei, meu Deus do céu, as virtudes recomendadas que Paulo estava fazendo àqueles irmãos. Quando alguém faz alguma coisa de ruim com a gente quer, vai para lá, bem longe, que, morra, se exploda. Às vezes a gente abre a boca para falar coisas que não deve. Mas o discípulo extraordinário, ele vive naturalmente em amor. Esse amor é Jesus que te dá. Esse amor é Deus que te dá. A Bíblia nos ensina que se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Engole aí, irmão. Passa assim na garganta. Agora que eu tenho que te dar, agora você... A gente pensa, irmãos, que a Bíblia é apenas só um livro, não é apenas um livro de cabeceira. A Bíblia é um livro que precisa ser lido, você relê, e pede orientação ao Espírito Santo de Deus, e fala com Deus. Porque, às vezes, a gente viver no meio dos nossos irmãos... A gente vai disfarçando, assim, saindo na tangente, e vai disfarçando, falou alguma coisa que você não gosta, você vira as costas e vai embora. Mas você escutar coisas de quem não é crente, ou de quem não tem um conhecimento, dá vontade de rebater. Mas aí que está o erro, gente. Somos chamados como pastores para modelar essa verdade radical e ensinar o povo a fazer o mesmo. O preço é alto, mas esse tipo de amor inexplicável é como a igreja muda o mundo. Assim diz o autor Chip Ingram. Somos chamados como pastores. PIB Jardim Meriti. Mona Lisa. Para você mesmo que Deus está falando. Para mim. Você saberia diferenciar, você saberia responder o que diferencia os cristãos de outras religiões? Segundo o nosso texto, nosso estudo, talvez você diria o senhorio de Cristo, porque algumas religiões acreditam em Jesus Cristo, a outras acreditam em outras, vamos dizer assim, outros deuses com D minúsculo. Outros poderiam dizer sobre os seus milagres. Não, mas porque esses milagres aqui é feito nessa igreja, esses milagres aqui é feito em outra igreja, em outra religião, em outra denominação. Outros poderiam dizer o Espírito Santo de Deus dentre nós. Não, o Espírito Santo de Deus, ele é da igreja A. O Espírito Santo de Deus é da igreja B. Não, o Espírito Santo de Deus é de Deus para a igreja. Para toda a igreja. O Espírito Santo de Deus não é denominacional. O Espírito é de Deus para a igreja. Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que fala comigo e com você. É Ele que trata, é Ele que sara. Ele fala com você. Não era para você ter falado dessa maneira. Não era para você ter agido dessa maneira. Não era para você ter respondido dessa maneira. E muitas vezes, depois, quando a gente vê, a gente já falou. E a gente fala assim, eu não vou me rebaixar, não vou falar, não, me irritou, não, agora não. Em Mateus 5:44 diz assim,
Mas eu vos digo, ame os seus inimigos e orem pelos aqueles que te perseguem. Amem os seus inimigos. É difícil, hein? Difícil. Como eu falei, essa mensagem, ela foi falando comigo várias e várias e várias vezes. Ele ainda completa dizendo que o nosso amor não deve ser direcionado apenas aos nossos amigos e irmãos. Como eu disse, é fácil a gente amar meus filhos, amar as crianças que estão aqui na igreja, mas quando vem uma criança da comunidade, que a gente abraça, depois a gente vê assim, a roupa assim, cheia de coisinha aqui, sabe? Quem trabalha com criança entende o que eu estou falando. Né? Que a gente vê a criança, às vezes, te bate, te morde, faz várias coisas, porque ela não tem um amor, ela não recebe isso em casa. E, involuntariamente, acaba fazendo com você a mesma coisa. A gente que vai trabalhando com criança, eu falo de criança porque é minha área assim, a gente vai vendo que as crianças, elas vão recebendo amor e elas vão sendo quebradas devagarzinho, devagarzinho. Tia, e te chama de tia. No início é difícil, porque ela não te conhece. E aí você vai tratando, vai ali direcionando o amor de Deus que você tem para essa pessoa, para essa criança que está perto de você. Então, irmãos, o amor precisa ser trabalhado em nós, para que nós possamos devolver esse amor em amor, porque é o amor de Deus que trata os nossos corações. A forma como lidamos com o mal é o que vai nos diferenciar. Imagina você na roda ali de pessoas que não conhecem o senhorio de Jesus Cristo. Imagina você na roda ali de pessoas que só falam mal de casamento ou dos casamentos, e você acaba entrando na conversa, falando, é mesmo, esse negócio de trabalhar, esse negócio de chegar junto em casa, essa história aí, qual é a diferença? Qual é a luz que você está levando? A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Qual é a diferença se você está num local onde está todo mundo pegando as coisas da empresa e colocando no bolso, e você chegou ali também, pega as coisas e coloca dentro do bolso? A gente que trabalha no comércio, eu já trabalhei muito no comércio, a gente vê muitas coisas acontecendo. E a gente vê por que muitos estabelecimentos, quando os funcionários saem, eles pedem para abrir a bolsa. Abre a bolsa aí. Não é que eles estejam duvidando de vocês, mas porque eles trabalham com pessoas o tempo todo. E ninguém vem com letreiro na testa, ladrão, cleptomaníaco, né? Eu só gosto disso. Não tem como saber. Você sendo crente, trabalhando num ambiente desse, qual é a diferença que você está sendo? Em Romanos 12, é como se Paulo destrinchasse na prática as palavras de Jesus. Como eu disse, lá em Romanos, Paulo estava falando com o povo, explicando àquelas pessoas como eles deveriam ser, como eles deveriam proceder. E a expressão abençoar significa, em essência, desejar o bem a alguém. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Independente de quem é esse alguém. Você consegue entender que somos chamados a desejar o bem para as pessoas que mais nos machucam em nossas vidas? Esse é o chamado cristão. Independente de quem é a pessoa. Se você acha que é capaz de amar assim, então agora vem a notícia. Amar dessa forma não é difícil, é impossível, pois vivemos sobrenaturalmente em amor por meio de amor de Cristo em nós. Seria hipócrita da minha parte dizer que você tem que amar uma pessoa
que você sabe que quando você está em casa tentando dormir, tirar o sono da beleza, vem um vizinho abençoado e põe aquele som alto, com aquelas músicas estrondosas, aqueles palavreados lindos, maravilhosos de se ouvir, e a Bíblia fala para você assim: você tem que amar ele também. Você tem que orar por ele também. Não dá vontade de pegar uma bomba e tacar na casa da pessoa, irmão? Fala para mim. Eu preciso ser trabalhado. Eu falei para vocês que sabe, meu Pai do céu, Jesus. Falei assim: meu Pai, olha, irmãos, você tem a marca de Cristo. Você levantou as mãos lá, chorou, como eu estava chorando ali, derramando, porque Deus te ama. Deus ama o seu vizinho. Deus ama aquele que te feriu. Deus, Ele te amou primeiro. Ele falou assim: Mona Lisa, você tem que se batizar. Você agora é esposa de pastor. Você agora, eu vou te amar agora. Entendeu, gente? Não é assim, não. Ele me amou primeiro. Todo o meu estresse, toda a minha agitação, que eu sou bem acelerada para algumas coisas. Na hora que eu quero falar, eu volta para o lugar e pensa de novo, antes de você falar. Conta carneirinho pensa. Porque é o amor que Deus tem por mim, Ele tem por ele. Que o olho vira, sabe? O olho vira, a cabeça esquenta, o sangue sobe e desce. É assim mesmo, irmão. E a Bíblia vai nos ensinar que, em primeiro lugar, para ser um discípulo extraordinário, que precisamos de viver em amor, precisamos decidir perdoar quem nos feriu. Perdoar quem nos feriu. Muitas vezes, as pessoas não têm noção que nos feriram. Mas ela nos feriu e você está carregando esse peso no seu coração. Há muitos anos atrás, logo que eu comecei na caminhada cristã, eu tinha uma pessoa na minha família que fazia umas coisas que não eram legais, e algumas pessoas da onde eu morava sabiam. E aí eu não estava desempregada, precisando de um trabalho, e fui em um serviço, um trabalho com uma pessoa próxima. E nós íamos e voltávamos juntas para casa. Eu estava na classe de catecúmenos, nem existe essa classe, é novos convertidos, né? Já se passaram tantos anos que nem se fala mais isso. E aí, trabalhando, sendo trabalhado, o pastor falando comigo, conversando, eu cheio de zica, como meu esposo gosta de falar, cheio de carrapichos. Falei, meu Deus do céu, vamos para a igreja, vamos lá. E trabalhava, ia e voltava. Chegou uma determinada hora que essa pessoa falou para mim e disse assim: Mona Lisa, eu me arrependo de ter colocado você no caixa, porque você trabalha com dinheiro, eu sempre trabalhei assim e tal. E eu fiquei só ouvindo, né? E minha mãe tinha me ensinado que era assim: tomou, levou. Falou, escutou. Minha mãe falava: se não leva desaforo para casa. E a gente é uma nova criatura, né? Tem que controlar a língua o tempo todo. A pessoa falou isso, minha língua coçou, falei, respondi na hora. Então, tá bom, não tem problema não. Depois eu resolvo isso e acabou. Mas quando eu cheguei em casa, eu chorei. Que eu falei: o que tem a ver eu com meu irmão? Porque meu irmão faz as coisas lá e eu estou aqui. Entendeu? Eu estava me preparando para se batizar. É sempre nessas horas, irmãos. Você está se preparando, sabe? Você está ali sendo tratada. Quando você está sendo trabalhada mesmo, sério, uma coisa séria que é, vai ou racha. E aí eu fui, pensei, falei assim: não vou mais me batizar, não. Olha, irmão, já tinha passado tantos pastores naquela época,
Pastores saíram da igreja e saíram e entraram e eu ficava ali. Daqui a pouco não tem pastor mais na igreja, vamos ter que fazer sessão para escolher o novo pastor. E eu lá na classe de novos pastores, de novos convertidos. Estou falando de mim, né? De repente vocês também têm alguma coisa para dizer. Irmãos, eu sei que eu cheguei no pastor. Hoje em dia esse pastor está na Itália. E eu conversei com ele. Falei, pastor, aconteceu isso. Não te dar um box, sabe, gente? Fiquei pensando, Jesus amado. Mas o pastor falou para mim, olha, você vai fazer isso. Você vai chegar lá na empresa, vai devolver o dinheiro da passagem que você já recebeu, vai pedir perdão para essa pessoa. Quando ele falou isso, eu cocei a cabeça, ruí as unhas, que eu quase nem tenho. Falei, eu vou ter que fazer isso. Vai lá, pede perdão à pessoa, explica a situação para a empresa. Eu fiz. Porque aquilo estava me consumindo de uma tal maneira que eu não estava nem mais querendo me batizar. Porque eu já falei assim, gente, já passaram tantos pastores aqui, pessoal entra, pessoal sai. Aí eu fiquei com raiva de Deus e o mundo. Aí comecei a pensar um monte de coisa. E o pastor, calmo, sereno, tranquilo, com a esposa dele, irmã Denise, conversou comigo. Eu fui lá no outro dia, no trabalho, dei o dinheiro da passagem e fui. Gente, é assim, decidi perdoar quem te feriu. Isso é para mim e para você. Você precisa decidir. Como acabamos de ler aqui em Romanos 12, 14, abençoar aqueles que o perseguem e abençoe os que te amaldiçoem. Liberar perdão a alguém não é simplesmente um passe de mágica, irmãos. Você pega o liquid paper, você pega a borracha mágica, se você quiser achar, você vai lá e passa. Não, uma decisão. Você precisa decidir perdoar quem te feriu. E o principal exemplo desse perdão na Bíblia é o próprio Jesus. Como eu acabei de dizer, quando Jesus estava sendo crucificado, olhou para os seus agressores e declarou o quê? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E olha, gente, quando Jesus foi morto, Jesus falou isso. Jesus estava pedindo perdão ao Pai, para que Ele perdoasse aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo com Ele. E aquelas pessoas ouviram aquilo ali, e elas lançaram ainda sorte com as vestes de Jesus. Gente, sabe, tem coisas que os ouvidos estão travados, eles não conseguem ouvir, porque não tem o entendimento da palavra. Quando nós temos entendimento, eu escuto muitas pessoas dizer, por isso que eu não quero ser crente, porque para ser crente assim, eu prefiro não ser crente. Mas, irmãos, eu digo uma coisa, se você ouvir isso, ore ao Senhor, para que você tenha palavras certas no momento certo, porque se essa pessoa morrer sem Jesus, ela vai para o inferno. Essas ideias, essas coisinhas que nós ouvimos por aí, não quero ser crente, porque se tiver que ser crente e tiver que casar com a pessoa e ficar com ela até que a morte nos separe, eu não quero ser crente. Eu não quero ser crente, porque o que é do patrão, o que é meu, é meu. Infelizmente, ou felizmente, né? Felizmente que está na Bíblia. Mas, infelizmente, para você, que se você não se arrepender, se você não tiver o conhecimento, se você não escutar a voz do Senhor, se você não tiver um encontro com Jesus, você vai bem longe. Bem longe. Irmãos, em nome de Jesus, que os seus ouvidos sejam aguçados. Em nome de Jesus, que a sua vida seja despertada. Se vocês estiverem por algum momento com pessoas assim, que pensam que não precisa de Jesus, não precisa ser crente, porque ser crente é assim, você ore. Porque é isso aí, é confronto.
Não é clube da Luluzinha, clube dos bolinhas, não. A igreja, ela é isso aí, ó, para você ir trabalhando, sendo trabalhada e lendo a palavra de Deus. E não é fácil, irmãos. Eu estou falando e lendo aqui porque são muitas coisas na minha cabeça, fica voando aqui. Não tenho que ler, senão me perco. E aqui anotado temos 3 aspectos importantes do perdão. O perdão, ele é uma escolha. Bem como você escolhe amar, você precisa também escolher perdoar. O perdão é uma escolha. Você vai carregando aquelas coisas assim, você vai estudando cientificamente, você vai vendo que muitas pessoas vão ficando doentes, porque elas vão ficando rancorosas. Elas vão ficando doentes porque elas vão sendo alimentadas pelo ódio, pela raiva, pela ira. E aquilo dali vai consumindo ela dia após dia. E quando você vai ver, essa pessoa ela não está feliz. Você vai ver que aquela pessoa, tudo para ela é difícil, porque ela está presa, ela está travada. Nós precisamos escolher. Obrigada. O perdão é um processo. Como eu disse no início, agora eu sou mãe, mas tem irmãos aqui que são jovens, né? As crianças aí estão se desenvolvendo, são os adolescentes, são os jovens. Temos pessoas aqui que são avós, bisavós. Isso é um processo. Hoje você tem 20, amanhã você tem 40, amanhã você tem 50, e são processos em cima de processos. Igual quando você tem criança pequena, igual eu tenho meus 2 filhos, todo mundo fala essa fase. Gente, essa fase nunca acaba, né? É a fase de criança, daqui a pouco é a fase de 2º grau, fase de namoro, vai ter as fases. Assim também é na nossa vida. Ou as fases só é para as crianças, para os adolescentes? As fases, os processos, são para todos nós, para mim e para você. E o perdão, ele cura. O perdão, ele cura. Ele nos liberta. Eu não vim de uma família estruturada. Eu não vim de uma família, vamos dizer assim, pai, mãe, aquela coisa toda. E eu fui sendo trabalhada. E eu fui sendo curada. Porque eu escolhi. Eu precisava disso. Porque, irmãos, a gente é uma pessoa, os nossos pais. Nós somos uma pessoa, como somos solteiros. Ou solteira, que era o meu caso. E quando você casa, você junta. Você fala, mas eu conheço a pessoa, estou namorando não sei quantos anos. Mas quando você casa, você junta as finanças, quando você junta tudo, é uma só carne. Não é que você vai abandonar tudo aquilo que você aprendeu, mas como se a sua mente precisasse dar um reset, sabe? Agora você pensa assim, agora eu tenho uma família e essa família é a minha família que Deus me deu. Agora eu tenho os meus filhos. As pessoas dizem que quando a gente casa com os agregados. Também. Mas quem está com você o tempo todo ali é o seu esposo ou a sua esposa. E você precisa ser curado para você curar. Senão você leva isso para o casamento. Senão você leva isso para a vida. Eu fico ali falando com as crianças aqui e ali, e tem crianças que falam, tia, mas eu nunca falaram comigo, me pediram perdão, me pediram desculpa. As crianças, elas estão aprendendo, irmãos. Elas estão ouvindo. Uma hora elas vão crescer. Como será essa pessoa
que, às vezes, no afã da agilidade ali, acabou fazendo alguma coisa que a gente falou asperamente. Um dia eu fui criança, um dia você também foi criança. Então, irmãos, o perdão, ele cura. A mesa cura. O amor de Deus, ele nos liberta. Viver em amor é viver o amor de Deus em nós e multiplicar e transformar o próximo através do amor de Deus. E tem um outro ponto. Ser um discípulo e viver em amor também é decidir viver novos começos. É como se a sua vida, hoje, você fosse um livro. E esse livro agora é da Mona Lisa casada. Esse livro agora é da Mona Lisa que tem 2 filhos. É da Mona Lisa assim, assado. Decidir viver novos começos. A Bíblia diz em Romanos 12:15, alegre-se com os que se alegram e choram com os que choram. Às vezes nós levamos nas nossas bagagens, coisas que nós ouvimos lá dos nossos dizer, não, mas você não pode ficar toda hora dando satisfação para o seu esposo, mas você não pode fazer isso. Mas o que a Bíblia te ensina? O que a palavra de Deus nos orienta? O que Paulo ensina é que não devemos apenas perdoar, mas olhar para os nossos ofensores como eles são, seres humanos como nós, que cometemos erros e precisamos desesperadamente do amor de Jesus. Viver novos começos. Não estou dizendo que você não vai ter raízes. Entenda isso, irmãos. Porque chega uma hora que a página precisa ser virada. Às vezes não deu certo. Às vezes aconteceu alguma situação. Mas ore, fale com o Senhor. Agora é a hora de viver novos começos. Ou agora é a hora de aguardar no Senhor. Agora é a hora de eu começar o novo projeto. Agora é a hora de eu começar uma faculdade. Agora é a hora de eu começar agora a fazer a obra em casa. Agora é a hora de eu viver os novos começos. Os novos começos, eu não sei quais são os novos começos para vocês. Eu sei o que é os novos começos para mim, para minha família. E nós precisamos decidir isso. Viver em novos começos. Porque, como eu disse sobre o perdão, quando você não sente perdoada, quando você não entende o perdão de Deus, quando você não perdoa, quando você não pede perdão, eu acabei de falar que a nossa vida fica travada. As coisas não fluem. A gente acha que as pessoas são falsas o tempo todo. Eu não vou para a igreja ficar abraçando todo mundo. Eu gosto de abraçar, Mona Lisa. Dou os parabéns, feliz aniversário pelo zap e tal. Mas sempre que eu lembro que eu posso, eu vou lá, vamos dar um abraço aqui de feliz aniversário. Vamos estar perto. Tem gente que não, esse negócio aí. Precisamos agir como Jesus agiria. Porque nós somos o canal de Deus. Porque nós carregamos a presença de Deus aonde nós estivermos. Porque muitas vezes onde você chega, a pessoa ela olha para você e fala, você é crente, né? Você nem precisa falar que você é crente. Você nem precisa falar de igreja, você não precisa falar de Deus. Porque a sua postura, o seu proceder, o seu falar, diz muito sobre você. Gente. Está acabando. Como os discípulos de Jesus, nós podemos orar pelas pessoas que nos machucaram e pedir que elas encontrem Jesus. Desejar que Deus os abençoe com tudo de melhor que Ele tem.
E se apropriado, trabalhar pela reconciliação. Se apropriado. Porque sabemos que tem momentos que você, por mais que você tente se reconciliar com a pessoa, às vezes não dá certo. Porque quem está ferida não se deixa, não se quebra, não se dobra. Vivemos num mundo que diz que você tem que se permanecer firme. Você não pode abaixar a guarda. Você não pode. A Bíblia nos ensina diferente. Quem é curado pelo amor sobrenatural de Deus pode também inspirar outros por meio deste amor. Você recebeu o amor de Jesus, é uma coisa que está dentro de você. Independente das situações, dos momentos. E ser um discípulo que vive em amor é manter o coração humilde. Romanos 12:16 diz assim: tenham uma mesma atitude um para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos, ou seja, você olhar para o próximo não com uma posição de inferioridade, independente dos estados sociais dessa pessoa, independente se essa pessoa é analfabeta, independente se essa pessoa tem uma formação acadêmica, independente se a pessoa mora no asfalto, no morro, independente se essa pessoa que está do seu lado é também uma pessoa igual a você. É também uma pessoa que foi resgatada e que precisa também ser trabalhada igual a você. A diferença é que agora você tem o selo, você tem Jesus, e essa pessoa muitas vezes não tem. Não tem porque ela foi trabalhada durante a vida toda, que ninguém, sabe, cria uma barreira, cria um bronze, assim, uma muralha de bronze no coração e na mente. E você fala assim, essa pessoa é muito dura, essa pessoa é muito difícil. Por tudo que eu tento, nunca está bom. Por tudo que eu falo, por tudo que eu oro, eu me esforço. Mas você não pode ter esse coração assim, sabe, de achar que é por você. O seu coração precisa estar ligado ao coração de Deus. Ter um coração humilde é você estar sempre precisando, independente dos momentos, falando, eu dependo de Deus, 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 que aquele que está do meu lado, ele não é inferior a mim. E ser um discípulo que vive em amor é submeter-se à justiça de Deus. Conforme eu fui aprendendo, conforme eu fui sendo trabalhada, eu fui vendo que a justiça dos homens é diferente da justiça de Deus. Nós precisamos entender essa diferença. Porque a justiça dos homens, eles olham, nós olhamos assim, sabe? Do jeito que eu estou olhando vocês aqui. Mas Deus não. Deus nos conhece por dentro. Antes mesmo de nascer, Deus nos conhece. E a justiça de Deus, ela é perfeita. Tem gente que fala, Deus está demorando muito a agir. Eu não tenho paciência para resolver isso. Está na amorosidade, está demorando. Mas calma. Deus é soberano. Deus é onipotente. Deus é onisciente. Você acha que Deus se alegra com a sua tristeza? Ou você acha que Deus se alegra em ver você, às vezes, passando por uma dificuldade? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz que a alegria o coração alegre aformoseia o rosto. Sabe o que é você estar alegre por dentro e essa alegria transparecer no seu rosto? Tem gente que consegue, né?
quando está estressado, manter aquela cara de paisagem, aquele rosto de paisagem o tempo todo. Mas tem gente que só você olhar, você sabe quando a pessoa não está bem. Só em você olhar, você vê, o negócio deu ruim. Porque isso é o quê? É intimidade, é relacionamento. Você está ali o tempo todo, o tempo todo. Quando eu olho para os meus filhos, quando eu chego na porta da escola, que eu olho para a Kiara, eu sei que não aconteceu alguma coisa, não está legal. O que aconteceu, minha filha? Na caminhada, a gente vai subindo o morro, conversando, e vamos conversando. Eu falei, então tá bom. Agora mesmo vou ligar para a escola, aconteceu isso. O que aconteceu? Vamos lá, vamos resolver. Falei para vocês, eu vou sendo trabalhado todo tempo. Que ela fala, mãe, você é muito barraqueira, mãe, você é muito espírita. Eu falei, minha filha, toda mãe quer o bem do filho. Toda mãe. Quando está alguma coisa boa, eu estou lá, ela, mãe, você racha a minha cara de vergonha, bota a mão no rosto. Eu falei, minha filha, você é minha filha. Ela, mãe, não precisa, não, deixa eu falar nada, não. Eu falo, minha filha, ou seja, submeter-se à justiça de Deus é diferente de submeter-se à justiça dos homens. Porque Deus, Ele é puro, santo. A Bíblia diz que Deus é puro, santo. Sabe o que é ser puro? É puro mesmo. Deus está olhando para as suas necessidades. Deus está olhando para você. Deus está olhando para a sua casa. Deus é quem vê o todo, nós não. Ele conhece as intenções dos corações, nós não. Portanto, somos completos e totalmente dependentes do Senhor para desfrutar da verdadeira justiça. Chip Ingram, ele fala sobre isso. E as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor. Nós, às vezes, rotulamos, essa pessoa merece a misericórdia, essa pessoa merece o bem, essa pessoa merece o mal. Mas quando nós estamos lendo, pesquisando, pedindo a Deus, a gente olha para a pessoa que fez o mal a gente, para nós, a gente olha para aquela coisa, a gente fala assim, Jesus tem misericórdia de mim, senão eu estou igualzinho àquela pessoa daqui a pouco. Porque nós apontamos um dedo e tem 1, 2, 3, 4 virado para nós. E às vezes a gente fala assim, mas a minha mãe, mas o meu pai, ele é assim, ele é assado. E daqui a pouco, quando vai ver, a gente está fazendo pior. Porque a gente quer fazer as coisas pelas nossas mãos. Para ser um verdadeiro discípulo, nós precisamos viver em amor, mas responder sempre o mal com o bem. Responder sempre o mal com o bem. É difícil, hein? Como eu falei, mas é possível. O pastor já falou algumas coisas aqui sobre o que nós vivemos no trabalho. E tudo que de ruim que acontece com ele eu sinto, tudo de bom que acontece com ele eu sinto. E muitas vezes ele trabalhando na rua aí, conhecendo um, conhecendo outro. E teve uma vez que eles estavam conversando com um cliente, com uma pessoa, e eu não sabia, mas Deus me deu o nome de uma pessoa. Eu falei, Diego, você conhece essa pessoa? Ele olhou para a minha cara e falou para mim e falou assim, sim. Eu falei, tá, mas olha, cuidado. Não sabia do enredo da história, mas Deus me dava para que a gente pudesse estar orando. E eu recebi o nome dessa pessoa, sem ele ter falado nada comigo. Irmãos, é sério. Tudo que acontece, a gente precisa estar ligado. Quando o nosso esposo sai para trabalhar, a gente precisa estar orando. E, às vezes, a gente responder o mal com o bem
é uma coisa que tem que realmente ser de dentro para fora. Falei, Diego, vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado. Vamos dar lugar ao Senhor. Vamos prestar atenção aqui. Vamos vigiar ali. Porque a primeira coisa que a gente quer fazer é responder na mesma moeda. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. A Bíblia nos ensina, da mesma forma podemos notar que Deus agiu dessa mesma forma conosco assim. Tínhamos fome, Ele nos deu o pão da vida. João 6:35. Tínhamos fome e Ele nos deu o pão da vida. Quem é o pão da vida? É Jesus. Hoje você se alimenta da palavra de Deus. Tínhamos sede, Ele nos deu a água viva. João 4:14. Éramos inimigos, mas Ele nos trouxe ao arrependimento. Romanos 5:10. Responder o mal com o bem é agir como Jesus agiria. É agir como Jesus agiria. Irmãos, perdoar é algo que precisa estar nas nossas mentes, nos nossos corações. Hoje, quando eu estava vindo para a igreja, nós tivemos que comprar algumas coisas para a cantina. E eu recebi uma mensagem, mas quando eu fui ver essa mensagem era tarde demais. Eu pedi perdão para a irmã, que eu fui ver a mensagem depois, porque eu estava na rua, meu telefone estava silencioso. E eu já fiz muito isso com algumas pessoas. Às vezes mandam uma mensagem, olha, me perdoe, eu fui ver agora, aconteceu isso. Eu dou essa satisfação. Mas tem gente que não gosta de dar. É importante, irmãos, que quando eu libero perdão para a pessoa, quando eu faço isso, sabe, aquele peso, sabe, Deus vai tratando. E não é fácil, como eu disse, mas é possível. Em todo tempo, Jesus nos ensina que nós precisamos ter um coração quebrantado e contrito. Quando a gente lê a história de Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, sim. Mas Davi, ele foi fazendo um monte de coisas erradas, algumas certas, outras erradas, outras certas. E teve um momento que a Bíblia diz que, as coisas, as dores, tudo aquilo que ele estava sentindo dentro dele estava o enfraquecendo. Os ossos dele estavam sendo destruídos. A alma dele estava destruída. Enquanto ele não se arrependeu, enquanto ele não reconheceu que ele precisava, ele não foi totalmente limpo, totalmente curado, totalmente sarado. As consequências vieram, porque as coisas foram acontecendo assim, sabe? Um monte de coisa ruim, gente. Que tristeza. Irmãos fazendo uma coisa contra os irmãos. Mas a Bíblia ensina que o perdão de Jesus está disponível para mim e para você hoje. Você recebeu o perdão de Jesus? Recebeu? Recebeu. Então, decida hoje perdoar, porque isso faz um bem para vocês. Vai fazer um bem para mim. Ele quer trazer o bem para a nossa vida. Quantas pessoas estão vivendo sem esse conhecimento? Irmãos, eu fui estudando, fui lendo, fui pedindo a direção de Deus. E eu precisei, como eu disse para vocês lá no início da minha caminhada cristã, eu precisava me libertar. Eu precisava pedir perdão. Mesmo quando quem nos feriu não pede perdão.
Porque às vezes as pessoas fazem tão no automático, mas quando você faz alguma coisa que você viu que era errado, o Espírito Santo de Deus, ele fala assim, ó, resolve isso aí. Resolve isso aí, tá dando ruim, aí isso não vai dar bom não. Se você tem alguma coisa que você precisa falar, Senhor, eu preciso aprender contigo esse perdão. Verdadeiramente, 100%, eu preciso ser trabalhada. Não quero que você se ache que você está, sabe, longe dos caminhos por isso não, irmãos. A Bíblia nos ensina, a gente vai sendo confrontado o tempo todo. Que nesse momento você venha refletir tudo aquilo que foi falado aqui, tudo aquilo que eu já falei, que os irmãos disseram, sobre viver, ser um discípulo extraordinário. Quando você puder, você releia a história de Romanos 12. Você vai vendo que isso é um alerta para todos que são a nova criatura, que precisamos ter a nova vida de Deus em nós e, através de nós, mudarmos o outro. Não pelos nossos próprios méritos, não, através da palavra de Deus. Essas recomendações foi para aqueles irmãos, é para mim, é para você. A Bíblia não pode ser um livro que fique lá pegando poeira, não. Precisa ser lida e relida várias vezes. Senhor, aqui está a sua igreja, Pai. Deus, como fui tratada nesses livros, em especial em Romanos 12, que os nossos irmãos em Cristo Jesus venham ser tratados também nessa área do perdão. Porque nós recebemos o perdão de Deus, porque nós às vezes ficamos agarrados às coisas, a sentimentos destrutivos, que verdadeiramente vai nos corroendo. E a gente vai perdendo a alegria. Que nós venhamos entender o que é remorso, o que é perdão. O perdão é de Deus para nós. E precisamos compartilhar isso com o próximo. Oh Deus, muitas coisas nós ouvimos na nossa sociedade. Muitas coisas nós ouvimos nas caminhadas da vida. Mas que nós venhamos ter os ouvidos sensíveis à tua voz. Tão somente a voz do Senhor. Porque a Bíblia diz que nós somos a nação santa, o povo escolhido por Deus. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o diabo, o inimigo das nossas almas, ele quer nos paralisar. O sem teto, que não tem família, que não tem amigos, tem lá a sua legião de demônios, que muitas vezes sopra em nossos ouvidos e sugestiona coisas horríveis. Você vai pedir perdão a ele? Não. Para que larga de ser bobo? Não. Mas que em nome de Jesus, todo ressentimento, tudo aquilo que paralisou a sua vida até hoje, caia por terra em nome de Jesus. Que você venha entender que o perdão de Deus cura. O perdão de Deus trabalha para que eu e você viva uma vida em novidade de vida. E que possamos orar para aqueles que nos perseguem, aqueles que ainda não tiveram esse entendimento. Caia por terra em nome
de Jesus, todas as escamas dos olhos. Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Deus, obrigada, Senhor, por esses homens e mulheres que aqui falaram sobre o livro. Estudamos em casa, mas quando chega aqui são tantas coisas e nós devemos pedir a direção de Deus, porque antes de falarmos para a igreja, o Senhor fala conosco. Deus, seja com os nossos, onde eles estiverem, Senhor. Que o Senhor nos desperte, Deus. Que venhamos ter a sensibilidade, se tiver que pedir perdão àqueles que nos machucaram, que nós venhamos fazer isso. Assim como Jesus pediu perdão ao Pai, que nós venhamos fazer o mesmo, porque Jesus não teve pecado algum, foi 100% homem e 100% Deus. A Bíblia diz que nós podemos até nos irar. Irai-vos, mas não pequeis. Não põe o sol sobre a ira. Deus, eu faço esse apelo. Aqueles que precisam, que necessitam pedir perdão, Pai. Que hoje seja o dia. Hoje, não deixe para amanhã. Faça hoje. Aquele que ainda não teve um encontro real com Jesus, decida hoje. Decida hoje. Jesus é o bom pastor. Jesus, Ele quer que você esteja com Ele lá nos céus. Jesus quer que a sua família, os seus parentes, a sua parentela também esteja com Ele lá nos céus. E se você está frio, se você está meio lá, meio cá, que você seja renovado, restaurado, restabeleça a sua intimidade com Deus. Tenha uma fé relacional. Tenha uma fé. Que essa fé venha a ser despertada até nos outros e nos outros.